Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai acessar essas aulas de estudo bíblico. Nós hoje estaremos, então, com os estudos 23, ok? Estudo 23. Por que devo ser batizado? O que você acha do batismo? Você já pensou sobre o batismo? Batismo? Será que é real o batismo? É de acordo com a Bíblia? Ou não tem nada a ver? Ou você pode batizar uma vez e sendo batizado na igreja, nunca mais você precisa ser batizado em outra. Como é que é? Vamos lá estudar um pouquinho? Então, eu estudo 23 e do que estamos estudando, né? Ouvindo a voz de Deus, tá bom? Yas, tchau, Yas, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, meus amados queridos, mas antes da gente continuar, vamos falar com o nosso querido, poderoso Deus, certo? Vamos lá? Senhor, esteja conosco, nós te suplicamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e esteja comigo, que vou ser o teu instrumento para expandirmos sobre a tua palavra, a Bíblia, e esteja também com quem está nos ouvindo em qualquer momento aí, que esse estudo esteja sendo acessado por qualquer pessoa, que o teu Santo Espírito possa estar com ela, estar assim comigo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, por que devo ser batizado? Interessante, né? Será que uma vez batizado não precisa mais ser batizado? É como a velha história de uma vez sal, sal para frente, para sempre? O que você acha? Certo dia, Jesus deixou a oficina da carpintaria na vila de Nazaré e ele se dirigiu para o Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando, né? Filho de Isabel. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus 3, de 3 a 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, Cristo não pecou nunca, de maneira nenhuma, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo, você não acha? O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Meus amados, é nessa linha que nós vamos trilhar a linha bíblica, a linha de obedecer à vontade de Deus. Então, a primeira pergunta: quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? A Bíblia fala em Efésios 4, 5. Jesus fala através de Efésios, né? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, só há um batismo. Alguns tipos de batismo são praticados pelas igrejas, né? Nós sabemos, né? Nós sabemos que há muitos tipos de batismos por aí, tais como aspergir ou derramar a água, mas a Bíblia reconhece apenas uma forma, a qual Jesus foi batizado, que foi batizado pela imersão, mergulho. Batizar significa mergulhar ou imergir. Na, não, às vezes essa palavrinha tem mais de uma expressão, né? Imergir, afundar, mergulhar. Nos tempos bíblicos, as pessoas eram batizadas com suas roupas, significando a morte. Então, o batismo é uma espécie de morte espiritual, né? Que vai ter uma relação
com a morte literal. Literal. Qual vai ser essa relação? É uma analogia que nós fazemos, né? Ah, é uma analogia entre o que é literal e o que é simbologia, símbolo. Para esse processo era necessário a imersão total, né? Porque quando você morre, né? Você não morre parte do seu corpo, ou o cérebro, ou só o coração, né? Você morre completamente. A ciência diz que se a pessoa está com morte cerebral, ainda não está morta. Se está com morte, só o coração não está funcionando, pode haver até transplante. Então, ainda não é uma morte total. Eu estou falando da morte 100% total. Antes de ascender ao céu, Jesus disse que as pessoas deveriam ser ensinadas a respeito das verdades do Evangelho e então serem batizadas. Então, as pessoas devem ser ensinadas a respeito do que é verdade e só então serem batizadas. Primeiro, elas têm que conhecer. Eu não posso chegar na igreja por emoção, levantar a mão e, puf, na, no tanque, né, ou na praia, ou seja lá onde for, eu ser batizado. Eu tenho que conhecer, tal qual o exemplo do eunuco na Bíblia, né, que Filipe foi, foi o Espírito Santo levou Filipe até o eunuco para que ele pudesse conhecer, e só assim ele foi batizado. É o exemplo que nós temos na Bíblia, o de Jesus, né? Jesus conhecia tudo, e o de Filipe. Jesus teve lições de sua mãe, apesar de ser um Deus, mas ele estava como ser humano, não esqueça. Ele agia como ser humano. Até que ponto a gente, né, como é que a gente vai querer, eh, vamos ser assim, entender totalmente um Deus, uma mente infinita, né? A gente se contenta com o que está escrito na Bíblia, e é o que nos interessa. Se o pai falou até aí, é porque mais o filho não vai entender, né? Assim que acontece conosco, com nossos filhos, como é que você vai explicar para o seu filho sobre determinados assuntos que ele não consegue entender, porque ele ainda está muito jovem? Ensino, compreensão e prática da verdade devem proceder ao batismo, ou seja, deve vir antes, né, do batismo. Agora, a segunda pergunta: qual é o significado do batismo na Bíblia? Por que batizar? Para que batizar? Qual a finalidade do batismo? Romanos 6, 3 a 4 e Colossenses 2, 12 responde: morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o significado do batismo na Bíblia: morte, sepultamento e ressurreição. Está escrito em Romanos 6, 3 a 4 e Colossenses 2, 12, como já falamos. Então, a palavra batismo, do grego, baptizo, significa mergulhar, imergir, afundar. É muito importante lembrarmos que a única forma de batismo reconhecida nas Escrituras é por imersão. O batismo é uma demonstração pública de uma relação espiritual anterior entre o crente e Cristo, num vínculo tão estreito que a vida do crente e a vida de Cristo chegam a ser uma unidade espiritual. A validade do batismo por imersão é confirmada pela comparação que o apóstolo Paulo faz entre o batismo e a morte, sepultura e ressurreição de Cristo. A morte do crente para o pecado é tão real quanto a morte e a ressurreição de Cristo. Então, aí nós explicamos de forma rápida, sucinta, que a importância de lembrarmos que a única forma de batismo foi a que Jesus ensinou. Na Bíblia, imersão, afundar, imergir, mergulhar.
O batismo é uma demonstração pública de uma relação espiritual entre você e seu Criador, e Cristo, num vínculo tão estreito, né? Que a vida do crente e a vida de Cristo chegam a ser unidade espiritual. Ou seja, você está fazendo exatamente passando pelo que Jesus passou, né? Tanto no batismo, que significa Jesus morreu sexta-feira, é quando você entra na água. Jesus é sepultado quando você entra totalmente na água, a simbologia aí, ó, fazendo a analogia. Então, quando Jesus entra totalmente na água, ele está sendo sepultado. E depois, quando ele levanta da água, ele está ressuscitando. Ou eu e você, né? No batismo, estamos ressuscitando. Quando você é sepultado, tudo que para trás fica deve ser esquecido. Deus te perdoou totalmente. Deus não é como nós, que estamos sempre dizendo que perdoa e sempre aproveitando um momento para jogar na pessoa, torturar a pessoa. Deus não faz isso. Se você fica pensando isso, não é Deus, é o inimigo agindo na sua vida, agindo no seu corpo, na sua mente, porque Deus perdoa totalmente. Apesar do registro ficar, tudo que fizemos ou passamos está sendo registrado pelo anjo. Todos nós sabemos disso, está escrito na Bíblia, são livros, né? Livro da morte, livro da vida, registro do cotidiano. Esse um dia vai ser passado lá quando Jesus voltar, né? E aí nós estaremos, não como para lembrar os nossos pecados, para nos torturar, não, mas para explicar tudo o que ficamos, que fizemos, para nós sabermos por que das muitas coisas que nós não entendemos. É assim que explica, né? A validade do batismo por imersão é confirmada pela comparação que o apóstolo Paulo faz entre o batismo e a morte, viu? Quem faz essa analogia na realidade é Paulo, apóstolo Paulo. É sepultura, ressurreição de Cristo. A morte do crente para o pecado é tão real quanto a morte e a ressurreição de Cristo. Agora, de que forma Cristo foi batizado por João? Marcos 1, 9 a 10. Pela imersão, justamente por isso, pelo mergulho. A Bíblia explica, Jesus não precisava ser batizado, ele não tinha nenhum pecado? Certamente não. Porém, deu a seus seguidores um exemplo a ser seguido. Então, tudo que Jesus fez não é por ele mesmo, não foi por ele mesmo. Jesus nunca pecou. Jesus era Deus. E ele nem precisava passar por tudo que ele passou, mas ele fez isso para que nós pudéssemos também segui-lo, fazer dele o nosso exemplo. Note que ele saiu da água, indicando que entrara na água para ser batizada por imersão. Ele entrou e saiu da água no Rio Jordão. Existe até hoje. Existe até hoje, gente, lá em Jerusalém, esse rio. Até hoje. Muita gente vai lá ser batizada também. É lá no Rio Jordão, onde Jesus foi. Que águas benditas. Né? Me diz aí. Mesmo que não seja necessário, porque onde você está falando sobre Deus, aqui nesse momento, Deus está conosco. Então, no batismo também, se você estiver sendo batizado na igreja, que tem as doutrinas de acordo com a Bíblia, se tiver um detalhe fora da Bíblia, é culpado por todos. O que você vai escolher? Você vai escolher o que Deus fala ou o que o homem fala? Ou o que seu coração quer? Bom, é, por ocasião do batismo de Jesus, vemos a Trindade divina se manifestando do céu. Veja a Trindade: Pai,
Filho e o Espírito Santo em forma de pomba. Do céu, o Pai diz: Esse é meu filho amado. Jesus é batizado por João, depois o Espírito Santo. Pai barulho, mas você já sabe, né? As minhas limitações. O Espírito Santo desce como pomba, Mateus 3:16 e 17. Então, Jesus apresentou para ser batizado, então. Mateus capítulo 3, versos 13 a 15, responde para dar exemplo e para cumprir a justiça. Percebe que as minhas palavras estão sendo fundamentadas na Bíblia? Eu não falo de mim mesma, até porque eu não tenho nada, só tenho coisa ruim para falar. De mim mesma, eu sou igualzinha a qualquer pessoa pecadora. Mas eu não sou uma pecadeira, pecadora porque está na minha gene, né? Meu DNA, infelizmente, de ser humano, como de todos nós. Mas eu não me sinto feliz em errar, ou quando sinto raiva. Quando a gente sente ódio, uma coisa interessante, quando você sente ódio pela injustiça, isso não é do inimigo, não. Isso é de Deus. Quando você vê seu irmão na rua, eh, ou apanhando, ou necessitado, e você sofre, tem raiva do sistema, tem ódio daquele momento, ou de alguém se estiver judiando com ele, isso não é mal, não. Ódio pela injustiça é de Deus, é do Espírito Santo. Não é interessante isso? Então, João foi batizado, batizou Jesus. Na verdade, ele disse: eu que preciso ser batizado e tu vens a mim. Aí Jesus vai e responde: sim, para que se cumpra, né? Ó, João batizava pessoas para arrependimento, Mateus 3, de 1 a 12. Diante do pedido de Jesus, João indagou: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus 3,14. João Batista entendia que Cristo era perfeito e não precisava de arrependimento. No entanto, essa era a única maneira de começar a restaurar a justiça do reino de Deus que estava sendo implantada na terra. Jesus estava então trocando a santidade dele pelos nossos pecados. Jesus não foi batizado para o arrependimento, e sim para cumprir o plano de Deus, nos dar exemplo. Por isso disse João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, 3,15, até porque ele não queria batizar Jesus. Não porque ele achava injusto. Ora, Jesus não tinha pecado nenhum, né? Interessante, né? Como esse Deus é puro, né? Como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é amor. O que diremos, pois, a Ele quando Ele voltar e nós não estivermos juntinhos com Ele? Qual vai ser a nossa justificativa? E existe? Já te respondo, não, não, não existe. Não existe nada, nenhuma brecha, nada que você possa dizer a Deus, se justificar perante Deus, porque você não viveu com Ele. Não existe. Você pode morrer e eu a qualquer momento. Essa é a nossa oportunidade de estarmos com Jesus. Pecar, eu sei, você vai pecar, eu também peco. Penso mal, sinto raiva dos meus amigos, às vezes estou apressada, não dou a atenção que muitos precisam. Enfim, mas Deus não leva como a gente pode dizer, Deus não nos dá uma carga da qual a gente não possa carregar. Deus nos ajuda, Ele coloca palavras na minha boca, Ele põe palavras no meu pensamento de alívio, de libertação, de amor. Ele é longânimo, é misericordioso, é, tem compaixão por nós, Ele nos ama a respeito e a ponto de dar a própria vida. Se você estiver trilhando, indo até o encontro dele, você acha que é porque você quer, até essa vontade de amá-lo, de estar com ele, é vinda dele. É o Espírito Santo já na sua vida, te transformando. Porque ele te ama. Ele fez você
Ponha isso na sua mente. Deus é o autor, é criador de tudo que há, de tudo que há. Infelizmente, até mesmo de seu inimigo. Mas ele não cria para se rebelar contra ele. Você cria seu filho para ele ter raiva de você? Você cria sua filha para ela se rebelar contra você? Acontece porque ela tem liberdade, assim é Satanás. Porque você a ama, você não aprende, não coloca numa jaula para ela ficar ali perto de você. Não, você cria e educa sua filha com amor, por liberdade, para ter domínio de seus passos, de suas decisões, de suas responsabilidades, com liberdade, livre-arbítrio. É isso que Deus faz. Amor sem liberdade não é amor. Então, minha amiga, de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Está escrito em Atos 2:38. Passando pela experiência do arrependimento. É o que temos que fazer. Ah, mas eu não tenho esse sentimento, não tem busca a Deus, estude a Bíblia. Você está estudando já conosco. Então, você vai sentir isso com o tempo. Você vai sentir dor por falar de qualquer jeito com as pessoas, por não conseguir se controlar, sabe? Nós estamos doentes, nós estamos alienados, confusos pelo pecado. Todos nós. Não há unção sequer, não há unção sequer. Nenhum bom, nenhum de nós, nenhum, em momento nenhum dessa vida, bom só é Deus, certo? Bom só é Deus. E não sou eu que estou falando isso, não, eu só estou reconhecendo. Isso é escritura sagrada. O próprio Jesus falou, o próprio Jesus respondeu a seus discípulos. E falando de Jesus, disse, bom mestre, ele disse, bom só é Deus. Eu amo esse Deus maravilhoso. Eu o amo. Infelizmente, com a minha humanidade pecadora, mas um dia Deus vai restaurar a perfeição em mim, em você. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Não se contenha em amá-lo, em adorá-lo. Só ele merece. A semelhança do propósito do batismo de João, o batismo do Pentecostes também foi para o arrependimento pelos pecados. É interessante observar no texto que o arrependimento visto é fruto da consciência que foi despertada pela ação do Espírito Santo. Viu? A ação é de quem? Do Espírito Santo. A semelhança do propósito do batismo de João, o batismo do Pentecostes também foi para arrependimento pelos pecados. É aquele batismo onde as pessoas falaram em suas próprias línguas, mas quem ouvia, ouvia na sua língua, na sua língua. O Espírito Santo fez com que todos entendessem, mas não era língua estranha, não. Era línguas diferentes, como japonesa, alemã, inglesa, brasileira, chilena, chinês, e por aí vai, certo? Então, são línguas que o Espírito Santo interviu e todos entendiam em sua própria língua. A Bíblia é muito mal interpretada porque nós gostamos de falar, de achar que estamos explicando a Bíblia. Quem explica a Bíblia é Deus, o Espírito Santo. E se você ler, você vai ver ela mesma se explicando. Você lê um texto e no contexto, um pouquinho mais abaixo, ela se explica, ou em algum outro livro, ela vai se referir àqueles versos para você entender.
na realidade, quando alguém está explicando a Bíblia, é porque essa pessoa já estudou um pouquinho ali, um pouquinho acolá e tal, mas não botou o pensamento dela na frente da interpretação divina que é do autor, que é Deus. Deus usou os homens, 40 homens, como nós dissemos no início desse estudo, 40 homens de todas de muitas profissões, pescador, médico, juiz e por aí vai, certo? De pobre, letrado até quase iletrado, o Espírito Santo capacitou. E eles falavam, claro, como ser humanos que eles eram, e Deus só inspirou como inspira um ser humano até hoje. Simples assim. Então, o que é inspirar? Meu Deus, é colocar a vontade dele, a vontade dele. Agora, as palavras que vão sair ali são próprias da pessoa, e algumas têm erros, porque eram pessoas de níveis culturais diferentes, até de lugares diferentes. Eram gregos, eram judeus, né? E até romanos. O próprio Paulo tinha duas nacionalidades, ele era judeu e romano, tá bom? Porque os seus pais, um era judeu e o outro era romano. Então, essa é a explicação. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Ou seja, qual a importância? João 3,5 e Marcos 16,16. Diz: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. João 3,5, Marcos 16,16. Novo Testamento. Agora, o batismo nas águas é a demonstração pública de quê? Nós já falamos de arrependimento, de consciência dos seus atos. Hoje você erra em muitas coisas porque você não conhece. Você erra com relação à alimentação, com relação a um relacionamento entre pessoas, com relação ao trabalho, enfim, porque você não conhece. Agora, depois que você conhece, você vai continuar no mesmo teclado? Acho que não, né? Você vai continuar se martirizando? Acredito que não. Eu vou dar assim um exemplo alimentar que é bem mais claro. Eu amo churrasco de paixão, mas minha família toda tem problemas e morre ou de AVC, sei lá, com a pressão alta. Você acha que eu devo continuar sendo churrasqueiro? Eu já tenho 61 anos. Você acha que eu devo ficar comendo carne, sal, gordura? Em que ponto vai a minha loucura? E depois eu vou fazer o quê? Vou me juntar a meus antepassados na tumba porque eu teimei em desobedecer às leis de saúde? Ou talvez comer um camarão, uma lagosta, seja lá o que for, que a Bíblia proíbe em Levítico 11. A decisão é de quem? É minha. Deus me esclarece, mas ele não me obriga a obedecer. E olha o que aconteceu por causa disso, a desobediência. Então, a semelhança do propósito do batismo de João, o batismo do Pentecostes também foi para o arrependimento do pecado. É interessante observar no texto que o arrependimento visa o fruto visto, desculpa, no texto que o arrependimento visto é fruto da consciência que foi despertada pela ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E então, essa é a essencialidade do batismo. É para você nascer da água do Espírito, e só assim você vai crendo, você vai ser
salvo através do batismo. Batismo é só uma demonstração pública, não é o batismo que salva. Cuidado para não misturar as coisas. Aí vem, se você ama a Deus e faz, pede que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, demonstrar publicamente através do batismo. Aí você, a Bíblia diz em João 3,5, Marcos 16,16: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Então, quem crê, crê em quê? Em Jesus, em seu sacrifício. Então, o que Paulo foi orientado a fazer? Quando a, isso que eu li há pouco está em Romanos 6, 3 e 4. É a confirmação de que o crente aceitou a salvação em Cristo Jesus, tá? O batismo. Agora, o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano de salvação? Atos 22:16. Então, Paulo foi orientado a fazer o quê? Ele entendeu o plano de salvação. E ele foi orientado a fazer o quê? Atos 22:16 responde: e agora, porque demoras, levanta-te, recebe o batismo. Lembra? Estudou a conversão de Paulo, né? Que no meio, indo, indo para Damasco, né? No meio do caminho em Damasco, ele teve a visão de Jesus espiritual, até seus soldados, ele estava indo para atacar o povo, matar as pessoas, matar os cristãos. E ali ele teve uma visão espiritual de Jesus, caiu no chão, seus olhos pararam de enxergar, os soldados também caíram porque viram uma luz muito forte em seus olhos, e ali ele foi convertido. O batismo é o primeiro passo na vida cristã. A partir dele inicia-se uma nova vida. Deus espera que tomemos a decisão do batismo, ele apela ao nosso coração e nos pede para fazer um compromisso total. O batismo não salva, mas é um sinal de que a pessoa está salva e que nasceu novamente. Quando Paulo entendeu o plano da salvação e o benefício do batismo, foi orientado a receber o batismo. Esse texto nos ajuda a entender que o conhecimento necessário e suficiente precede o batismo. Agora, a oitava pergunta: quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus capítulo 3, verso 15 e 2 Coríntios 6, 2 responde: já, hoje, assim que compreender que o amor de Deus cobriu os meus pecados e for compelido a abandoná-los e iniciar uma nova vida como seguidor de Cristo, essa decisão não deve ser adiada. Mateus 28:20 nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas e aceitá-las e praticá-las. E você já ouviu muita gente dizer: é crente e desonrar a Deus. Eu também já ouvi. Mas não se esqueça, todos nós somos seres humanos, falhos, infelizmente. Então não acuse, não, não julgue. Sabe por quê? Porque o julgar não é de Deus. Ele diz: eu não vim julgar, eu vim salvar. Se você ficar julgando, não é uma característica de Deus. Você não está obedecendo a Deus, mas você está carregando em si a criticidade demoníaca, porque você está querendo confundir, assim como Satanás faz conosco, e você está espalhando, disseminando o mesmo mal. Então você não está sendo de Deus, está sendo um agente satânico. É isso que você quer. Então não critique ninguém, porque você vê errando, você apenas pode ajudá-lo, dizer para ele que não está correto,
Não sinta prazer em ver alguém se magoando, tá bom? Fica a deixa com isso, muito bem. A pergunta nona: que dizer então de meu passado quando vivia em desobediência a Deus? Atos 17:30. Nós já falamos isso aqui, né? Mas vamos continuar, é o estudo bíblico, né? A nona pergunta: Deus não levou Deus em conta os tempos de ignorância, viu? Mas você vai fazer tudo certinho, como acabamos de dizer? Não, você vai errar. Você vai errar até a hora da sua morte, porque nós somos assim. O problema é errar, reconhecer, se arrepender. Esse é o processo. Errar, reconhecer, se arrepender. Convém que você não volte ao vômito como os cães fazem, né? Esse é um exemplo, é uma metáfora que Deus faz na Bíblia. Entretanto, se você cai, Deus é longânimo, compassivo, compreensivo. Deus é amor e ele se manifesta em dor. E levanta eu e você do vômito, do pecado, da lama, do buraco. Ergue você. E aí ele mostra ao Pai o sacrifício que ele fez por você e porque o Pai é justiça. Se ele tem essa visão e tem, ele sabe tudo, vê tudo, né? E transgrediu, morreu. Errou, morreu. Mas nós estamos tendo um leque de tempo, 120 anos, para esse reconhecimento, esse estudo e para essa aproximação com o Pai, certo? O Espírito Santo desperta no pecador a necessidade de um Salvador, que perdoa os pecados e não leva em conta o tempo vivido, os tempos vividos sem a luz do Evangelho. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Aos pecadores, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é hipocrisia quando você erra, briga com seu marido ou com seu filho, bota a Bíblia no braço e vai para a igreja. Quem diz isso é demonia. Não é hipocrisia, porque nós erramos mesmo. Quando você brigar com quem quer que for, vá para a igreja mesmo, bota a Bíblia debaixo do braço, faça isso em nome de Jesus. E todos os discípulos fizeram isso. Todo o povo que ama a Deus se congrega. E esse tempo de congregação vai passar. Porque daqui a pouco não vai ser possível a gente se congregar. Corre para os braços de Jesus. Você não é hipócrita, você é um pecador apenas arrependido, um pecador que não se controlou, um pecador que não, mesmo sem querer, peca. Porque diz Paulo, o pecar, isso que eu não quero, eu faço. Mas aquilo que eu quero, esse eu não faço. E ele não era hipócrita. Amém? Graças a Deus, né? O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus, Apocalipse 22:14? Teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. Somente aqueles que levaram as suas vestes, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, são capazes de guardar seus mandamentos. A obediência nunca é a base da graça, mas a graça de Deus é a única base para a nossa obediência. Foi a desobediência que motivou a saída dos nossos primeiros pais do Éden e os privou de desfrutar da árvore da vida. E é somente através do sacrifício de Cristo, o qual resultou de uma vida de submissão e obediência, que qualquer ser humano poderá entrar na cidade e ter direito à árvore da vida. Ai, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha colega,
ou quem nem eu conheço, não importa, meu irmão em Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:22. João, capítulo 1, verso 22. Reflita comigo. O batismo é um ato de obediência e submissão ao Senhor de Cristo, ao senhorio de Cristo, e um testemunho público de fé cristã. Isso que é o batismo. O batismo, repito, o batismo é ato de obediência. Você se submete e diz: Senhor, me perdoa. Você se humilha e diz: Senhor, me perdoa. E você está testemunhando exatamente desse amor que você está buscando e aceitando de Cristo. Ele demonstra que algo aconteceu no seu coração. Se o próprio Cristo foi batizado, por que vamos rejeitar seu convite? Me conta, por quê? Agora vamos fazer o nosso compromisso de fé. Você crê no batismo por imersão? Você deseja ser uma nova criatura? Você quer entregar sua vida publicamente a Deus através do batismo? Se você disser sim, que Deus te abençoe. Diga sim para Deus. Diga sim hoje, agora, nesse momento. Diga sim, mesmo você estando em dor. Essa é a estratégia mais importante da sua vida. É aí que você se liga a Deus e Deus socorre você. É uma estratégia, mesmo em dor, você diz sim para Deus, sim para Deus. Como ele disse sim para o Pai. Ele não queria ser morto, né, no final das contas. Ele era um ser humano, não pecava. E ele disse: afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Ele estava em dores. Essa é uma estratégia muito significante. Quando você está indo, que você suporta o pensamento de se ligar a Deus e afasta como é que a gente pode dizer? As disseminações maléficas de condenar o nosso Deus e de sim para Deus. Eu estou me entregando como ladrão na cruz. Tinham dois, só um, né? Aceitou a Deus naquele momento. Hora do sofrimento. Corra para Deus. Só Ele pode nos ajudar. Talvez Ele permita, né, que você passe por aquilo para sua própria salvação, para o seu eu, que nós possamos estar sempre unidos a Deus através de Jesus, que é a porta. E Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui diz Jesus. Beijo. Fique no amor do Pai.